Vamos lá. Hebreus capítulo 11, verso de número 21. Um único versículo, uma verdade poderosa. A palavra de Deus nos fala o seguinte: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Vamos orar? Pedimos a Deus a sua bênção e proteção sobre nossas vidas. Agradecidos por quem tu és, agradecidos pela oportunidade desta igreja estar aberta e nós estarmos aqui reunidos, seja online, seja presencial, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Usa o teu servo, não pela minha força, mas pelo Espírito Santo do Senhor, penetra em cada vida, em cada coração. Agradeço ao Senhor, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu não canso de dizer para vocês como estudar sobre a fé, passando por momentos de dificuldade, é tão proveitoso. Cada um de nós temos situações onde nós podemos aprender algo, seja na nossa vida, seja na vida das pessoas que convivem conosco, sejam nossos irmãos em Cristo, familiares, amigos, enfim. Então, a fé do cristão, ela é sempre provada e sempre nós podemos aprender alguma coisa. Então, estudar sobre a fé nunca é demais. E cada quarta-feira, meus irmãos, pelo menos para mim, tem sido precioso no momento que eu e a família passamos, aprender sobre grandes homens de Deus. Eu reforço a vocês que a ideia central do livro de Hebreus é poder não só acalentar, mas fortificar, fortalecer a fé dos hebreus, que estavam em um momento de opressão dos inimigos da fé. Muitos estavam sendo perseguidos, e o autor de Hebreus, seja Paulo, seja quem quer que seja, usado por Deus, no capítulo 11, usou esse exemplo maravilhoso de homens e mulheres que venceram pela fé. Não podemos esquecer que no verso de número 25 do capítulo 10, o autor fala da importância de não deixar de congregar-se. E posteriormente ele fala sobre as questões que envolvem a fé. Então, congregar-se também é um ato de fé, sem sombra de dúvida. Mas tratando sobre o texto que nós lemos, e podemos chamar sobre a fé duradoura e o legado de Jacó, nós poderíamos, claro, ler todo o texto de Gênesis 49, mas mais uma vez eu lhes faço responsável para entenderem o contexto desse texto, porque o nosso intuito é fazer ou estudar aquilo que Deus quis dizer através do escritor de Hebreus. Então, meus irmãos, a Bíblia, nos apresenta Jacó como um exemplo de fé perseverante, especialmente no final de sua vida. Foi um homem que teve muitas lutas, sem sombra de dúvidas, mas talvez uma das coisas mais marcantes que ele teve foi ver o filho que ele tanto amava. Não entrando nos méritos da maneira com que ele criou seus filhos, mas eu imagino que praticamente 20 anos depois, os comentaristas, eles calculam mais ou menos isso. Ele viu o filho que ele tanto amou e achou que estava morto, estava vivo, sendo usado por Deus, para que então a sua descendência pudesse sobreviver naquela época. Então Jacó viveu uma jornada cheia de desafios e encontros com Deus, mas manteve uma fé firme que marcou a sua descendência. Aqui nós vemos, meus irmãos, aqui em Hebreus capítulo 11, verso 21, nós vemos um Jacó já às portas da morte, porque o texto fala que ele está a abençoar os filhos de José. Se você pode, abre sua Bíblia, por favor, para Gênesis 48. Eu falei 49, mas era 48. Gênesis 48, versos 15 e 16. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, meus irmãos. Eu posso ler esse texto. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome, o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresça em multidão no meio da terra.
uma outra oportunidade, nós podemos estudar sobre as bênçãos de Jacó sobre os seus filhos. Mas quando ele está proferindo as bênçãos sobre aqui Manassés e Efraim, seria a bênção então sobre a descendência de José, o filho que teoricamente ele achava que estava morto, mas estava vivo. Então estendeu as bênçãos dele, de José, aos seus filhos. Não há bênçãos para Simeão e para Levi, porque eles usaram de má fé ou usaram de maldade para com os Siquém e também os seus familiares. Lembrem posteriormente de quando eles mataram, né, Siquém e os homens da cidade. Então Jacó, quando vai abençoar os seus filhos, ele, entre aspas, amaldiçoa, entre aspas não, ele amaldiçoa, então, entre aspas, dando a sua bênção sobre os seus filhos, dizendo que eles eram homens sanguinários. Então, propriamente dito, os demais filhos de Jacó receberam bênçãos, mas Levi e Simeão receberam reprimendas. Mas é interessante, meus irmãos, reiterar então a informação que falamos, que aqui Jacó está falando propriamente com seus netos, como se ele estivesse falando com José. E aqui no verso de número 21, abençoou, você pode voltar para Hebreus, tá? A gente não vai voltar para Gênesis, mas Hebreus 11, 21, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Matthew Henry, um comentarista, ele destaca que Jacó, pela fé, incluiu Efraim e Manassés entre os filhos de Israel, ainda que tivessem, nascido no Egito. Por quê? Porque dentro do plano soberano de Deus, e voltando àquilo que nós temos estudado no domingo, a soberania de Deus, e ele pode fazer aquilo que ele quer, Deus reconheceu aqueles garotos ou aqueles rapazes como parte da herança de Deus, ou da herança divina. E lhes transmitiu bênçãos espirituais, dando-lhes identidade como tribos de Israel. Tanto que, posteriormente, quando você vê as 12 tribos de Israel, você vê Efraim e Manassés. Então é interessante que este ato, ele não foi algo banal, mas foi algo grandioso que posteriormente até mesmo foi importante na divisão das tribos de Israel. Então, como lemos, meus irmãos, no capítulo 48, 15 e 16, não precisa voltar lá, e abençoou José dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante toda a minha vida até o dia de hoje, abençoe esses meninos. Ou seja, estava então intercedendo pelos seus netos, com fé que Deus cuidaria deles e lhes daria provisão. Lembre-se que na semana passada, quando nós falamos sobre Isaac, ele praticamente fez as mesmas coisas, ele abençoou seus filhos, crendo na provisão de Deus sobre o futuro deles. Até dissemos que ele estava abençoando a nova geração. Então, uma lição importante para nós acerca dessa questão é que nós, da mesma maneira que José trouxe os filhos para que Jacó pudesse abençoar, é responsabilidade nossa trazer os nossos filhos também para serem abençoados por Deus. Nós temos o dever de trazer os nossos filhos à igreja. Nós temos o dever de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Nós temos o dever, mesmo em meio aos nossos pecados ou às nossas lutas, mostrar aos nossos filhos a preciosidade que é servir ao Senhor. E realmente, meus irmãos, é uma preocupação que nós temos. Eu e minha esposa não fantasiamos o ministério, mas procuramos vivê-lo intensamente no sentido de demonstrar tanto o lado bom quanto o lado ruim. E nessa questão, a gente sabe que Deus estará do nosso lado, seja nos momentos bons, ou seja nos momentos ruins, ou nos momentos mais difíceis. Então é importante, meus irmãos, ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, orar por eles. Nós já orávamos pelas nossas filhas antes mesmo delas nascerem. Então até mesmo é um desafio para os novos pais para orar pelos seus futuros filhos. Pai de pet não funciona.
Tá? Então a gente está falando sobre filhos, menino, menina. Também, meus irmãos, obediência à direção de Deus. Por quê? Porque aqui nós temos Jacó fisicamente, vamos dizer assim, já estava no final da sua vida. Então ele já estava numa época de fragilidade física. Ele estava deitado, claro, mas é interessante que quando fala que ele estava apoiado no seu bordão, mesmo em meio à sua dificuldade de talvez sentar, ainda assim ele entendeu a importância de adorar a Deus fazendo exatamente aquele símbolo. Poderia estar deitado, mas ele entendeu que deveria sentar, apegar-se no seu bordão, que era um cajado, e abençoar os seus netos. Então, meus irmãos, nós também podemos ver que, da mesma maneira que aconteceu com Isaac, Jacó abençoou primeiro o mais novo e posteriormente o mais velho. Não há uma explicação clara, mas é importante, mais uma vez, entendermos sobre a questão da soberania de Deus, que vai além da nossa compreensão. E interessante, meus irmãos, que Deus, ele não faz isso para, de alguma forma, ir contra as nossas expectativas, mas ele faz isso para demonstrar o seu poder e soberania sobre todas as coisas. Como muitas vezes nós somos limitados no nosso entendimento, mas ele é perfeito naquilo que faz. Então, seja no caso de Isaac, seja no caso de Jacó, o fato de ter abençoado o mais novo, teve um propósito soberano. Também, meus irmãos, assim como falamos, encostado à ponta do seu bordão, aí em Hebreus 11, 21, assim como disse também, um gesto que revela a sua fraqueza física, mas a sua força espiritual. Um comentarista chamado Albert Burns, ele observa que a postura de Jacó simboliza sua dependência em Deus, especialmente no final da sua vida. Com isso, ele testifica que a sua vida e fé estavam ancoradas no Senhor. Então, meus irmãos, mesmo em sua fraqueza, mesmo em sua dificuldade física, Jacó nos lembra que Deus não exige de nós que sejamos perfeitos fisicamente. Nós podemos e devemos servi-lo, mesmo com as dificuldades que se apresentam a cada um de nós. Eu creio que foi na quarta-feira passada que eu falei sobre a nossa irmã Irene, que sábado agora completa 101 anos de idade. Hoje eu e minha esposa fomos visitar a nossa irmã Lívia, que vai fazer 96 anos de idade. E são senhoras que, a não ser que seja um problema seríssimo de saúde ou chuva, estão sempre nos cultos. Elas não podem vir em todos os cultos, mas todo domingo elas estão aqui. Todo domingo elas são exemplo para todos nós, sejam para os de berço quanto para os mais velhos, sobre o valor da obediência a Deus. Pode perguntar para qualquer uma delas se elas se arrependem de estar na igreja. Pelo contrário. Elas já relataram que até mesmo já aconteceu de tanto estavam aguardando o momento de vir à igreja que acordaram no sábado achando que era domingo. E foi alguém que disse que elas não deveriam vir. Então essa questão de Jacó mostra para nós que por vezes nós utilizamos das nossas desculpas ou aquilo que nós achamos que é importante, deixando de servir a Deus. É claro, se há uma situação que nos impede verdadeiramente, se há uma situação que talvez vai contaminar outras pessoas, o ideal realmente é cuidar. Só que por vezes, meus irmãos, seja o cansaço, estou muito cansado, eu estou com uma dor aqui, uma dor acolá, dor que não impede de fazer nada, somente vir ao culto. É aquele tipo de doença dominical, que só acontece nos domingos. Então a pessoa está doente no domingo de manhã, domingo à tarde está uma bênção, mas domingo à noite já está ruim de novo. Veja o Salmo 73, verso 26. Pode abrir lá, por favor. Então, Deus não exige de nós perfeição física, mas um coração totalmente rendido a Ele. Não é isso que o texto fala, mas ele vai falar quase isso.
ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, meus irmãos, não há desculpas para deixar de servir a Deus. Eu li essa semana de um irmão em Cristo que está hoje contemplando a face de Jesus. Eu não o conheci, mas eu recebo notícias do jornal de apoio e o pastor Carlos, que é o editor, o responsável, ele sempre manda mensagens ali num grupo que ele tem. Ele estava falando sobre um irmão que, por algum motivo, teve uma doença séria, estava na UTI e faleceu na segunda ou na terça-feira. Mas uma das frases que ele colocou é que a fé daquele irmão, até nos últimos momentos, era um testemunho para todos aqueles que estavam à sua volta. Imagina o seguinte, meus irmãos. Será que no último respirar que nós temos nesse mundo, as pessoas ao olharem para nós, elas verão a nossa fé? Ou elas verão pessoas murmuradoras? Ou será que verão talvez a face do desânimo em nossa face? O salmista deixa claro: mesmo que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Não há motivos para deixarmos de servir o Senhor. Conversando com um pastor hoje, ele estava me falando sobre a dificuldade na sua igreja de pessoas terem o desejo de servir. Isso acontece em todas as igrejas. Infelizmente, nem todos têm o desejo e principalmente não entendem o privilégio que é servir ao Senhor. As pessoas, elas acham que por vezes é um fardo, mas não há nada melhor do que nós servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. A igreja e o mundo que nós vivemos é um local amplo aonde nós podemos servir. É que por vezes pessoas querem os lugares de destaque, mas mal sabem o preço que é estar aqui nesse púlpito. A Bíblia deixa claro que a quem muito é dado, muito vai ser requerido. Aqueles que pregam a palavra de Deus, a régua de Deus é muito mais alta do que para aqueles que ouvem. Mas é importante nós entendermos que a cada um de nós foi nos dado o privilégio de servir. Então, apesar das nossas limitações, nós precisamos entender: Jacó não usou a sua doença física ou a sua questão física para deixar de adorar a Deus. Não, pelo contrário. Nós, e muitas vezes, nós passaremos por situações de fraqueza. Eu quero usar-me como exemplo, mas não com pretensão de arrogância, mas eu quero usar-me como uma questão que Deus trabalhou no meu coração e foi importante para mim. Uns 4, 5 dias que eu fiquei internado lá no Hospital Mãe de Deus, e eu já disse isso à igreja, a todas as pessoas que entravam no quarto, que iam me atender, entre enfermeiros, médicos, as pessoas que serviam o alimento, todos aqueles eu ofereci um folheto. Inclusive uma senhora, uma freira, que ela passava por todo mundo lá, né? Queria conversar. Quando eu dei um folheto para ela, ela picou a mula. Não voltou mais. Em todos os dias que eu estava lá. Mas foi importante, porque eu coloquei esse propósito no meu coração. Senhor, se o Senhor me colocou aqui, é para um propósito. Então nós devemos estar preparados. Eu estava com o Senhor ao meu lado, pude falar de Cristo para ele, pude testemunhar a acompanhante que estava com ele. Então, meus irmãos, os nossos momentos de fraqueza não devem ser desculpas para nós deixarmos de falar. Conheço pessoas que têm ministério entre os mudos, pessoas que têm ministério entre os surdos, pessoas que têm ministério entre os cegos. Então, nós não podemos deixar de servir. Às vezes, nós precisamos ser como os empreendedores do mundo. O que eles fazem? Eles procuram as necessidades da sociedade para poderem fazer alguma coisa, ser sucesso, e eles poderem ganhar dinheiro. Nós precisamos ver as necessidades da nossa igreja, as necessidades do povo de Deus, as necessidades dos ímpios, e nos colocar nessas brechas.
não para receber bênçãos materiais, mas para nós servirmos ao Senhor. Os galardões, eles serão consequências positivas, mas nós não podemos deixar de servir a Deus, apesar das nossas limitações. Também, meus irmãos, apoiar-se no seu bordão, e isso daqui daria um outro estudo grande, falar sobre o que significa o bordão na Bíblia, né, como é importante. Mas o fato de apoiar-se no seu bordão, um outro comentarista fala o seguinte, que Jacó demonstrou uma condição de peregrino neste mundo. Ou seja, ele reconhece que sua pátria não é terrena, mas é celestial. Por quê? As pessoas que andavam como peregrinas, o que elas faziam? Elas tinham um cajado na mão para ajudar conforme elas andavam, se apoiavam naquele bordão. Então, o fato de Jacó se apoiar também era uma maneira de demonstrar que a sua pátria não era esse mundo. E, finalmente, a fé até o fim. Por quê? Assim como falamos, meus irmãos, a nossa fé deve ser um testemunho para as gerações futuras. Você não precisa abrir, mas Salmo 78:4 vai dizer: contaremos às próximas gerações os feitos gloriosos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Eu quero dizer uma coisa bem séria para vocês. Tem muitas pessoas que estão nas nossas igrejas, que em vez de falar das grandes coisas que Deus fez aos seus filhos ou à sua geração, só sabe falar dos defeitos alheios. Sabe falar do defeito da igreja, do defeito dos irmãos, do defeito do pastor. Só sabe enxergar o defeito das pessoas e não ver a grandiosidade de Deus. Eu quero deixar claro para vocês uma coisa. Nós somos uma comunidade de pecadores redimidos por Jesus Cristo. Mas mesmo redimidos por Cristo, nós ainda somos pecadores. Certa vez eu disse alguns anos atrás que vai acontecer, que se alguma vez eu não lhe ofendi, eu lhe ofenderei. Não gratuitamente. Eu não chegarei, tá, não é isso. Às vezes, a gente não está num bom dia. Às vezes, simplesmente, a gente não tem vontade de sorrir. Às vezes, a gente simplesmente não tem vontade sequer de ser simpático. Mas a necessidade faz a ocasião. Ou, às vezes, a gente pode ouvir alguma coisa de uma maneira que não vai nos agradar. Mas a Bíblia fala, ela ensina a maneira com que nós devemos resolver esses problemas. Só que, infelizmente, muitos cristãos usam do subterfúgio, da covardia, de simplesmente semear a contenda, virar as costas. Não é isso que devemos fazer. As gerações futuras, elas devem ver os grandes feitos do Senhor nas nossas vidas. É bom nós falarmos para os nossos filhos, para a nossa geração, o que Deus tem feito. Final do ano passado, a Ana está aqui, é testemunha. Nós não tínhamos condições de ir de férias. Nós oramos, colocamos diante de Deus, falamos, se for a vontade de Deus, nós vamos. E as coisas aconteceram conforme a vontade de Deus. O Senhor enviou sem nós pedirmos para ninguém. O Senhor enviou aquilo que nós precisávamos. Talvez na sua mente você pode pensar, nossa, isso nunca aconteceu comigo. Se isso nunca aconteceu contigo, é talvez porque você não tem procurado depender de Deus. A Bíblia deixa claro que nada tendes porque não pede, ou pede mal para esbanjar nos seus, nas coisas que muitas vezes nós achamos que é importante. Mas nós podemos pedir. Se nós não colocarmos diante de Deus, se nós não apresentarmos as nossas petições, as coisas não acontecerão. Mas para isso é importante a obediência. Vamos dizer o seguinte, se eu tiro esse óculos aqui, eu consigo ver vocês. Eu estou vendo Eduardo lá, a feição dele ali, mas eu estou vendo ele embaçado. A Bíblia aqui, então, eu não consigo enxergar nada. Mas se eu coloco o óculos, eu consigo ver aquela lataria vaiada do Eduardo. Eu consigo ler os versículos bíblicos. O que eu quero dizer para vocês? A nossa fé é como uma lente que limpa ou abre os nossos olhos para aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E tal como eu, que não consigo enxergar muita coisa sem óculos, assim são muitos crentes que não conseguem enxergar
a grandiosidade de Deus que tem feito nas grandes e nas pequenas coisas. Colocamos diante de Deus e diante da igreja o tratamento da Tati, que aos nossos olhos era algo que nós não poderíamos cumprir, porque é um valor alto, e Deus abriu a possibilidade de nós não gastarmos nada. Então o nosso convênio, pela graça de Deus, vai cobrir o tratamento, coisa que nós colocamos diante de Deus, que vocês colocaram diante de Deus por nós, e nós colocamos isso no grupo da igreja, para que todos possam se regozijar. Então, Deus, ele não só trabalha nas grandes coisas, mas e o ar que nós respiramos? O fato de nós estarmos aqui respirando, estarmos vivos, você que está na sua casa assistindo pelo celular ou ouvindo no fone de ouvido, são bênçãos que Deus nos deu e muitas vezes nós nem somos gratos por isso. São essas coisas que nós precisamos contar às novas gerações. Jacó, meus irmãos, ele foi um grande homem de Deus, sem sombra de dúvida. Teve as suas lutas, as suas dificuldades. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: uma fé verdadeira é perseverante e duradoura. Uma fé que sobrevive até os últimos momentos da vida. É uma fé que proclama a fidelidade de Deus e serve de testemunho para a família e para os que estão ao nosso redor. Quero ler novamente com a sua permissão. Uma fé verdadeira é perseverante e duradoura. Uma fé que sobrevive até os últimos momentos da vida. É uma fé que proclama a fidelidade de Deus e serve de testemunho para a família e para os que estão ao nosso redor. Quando Paulo fala em 2 Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele sabia que o seu tempo iria chegar. Quando nós olhamos na vida de Paulo, nós dizemos, é um grande homem de Deus. Queira Deus que aqui nós tenhamos homens e mulheres de Deus, que ao respirarmos uma última vez nesse mundo, talvez Deus nos dê a oportunidade de ter os nossos queridos ao nosso redor. Que eles se entristeçam, sim, não só por saudade, mas porque Deus está tirando desse mundo e levando para si um grande homem, uma grande mulher de Deus. Para isso, meus irmãos, o trabalho é fé, é obediência, fidelidade. É um preço que todos nós podemos pagar. Da mesma maneira que entendemos que para certas coisas nós precisamos de investimento, a fé também é um investimento. Não é eu creio hoje e amanhã receberei as bênçãos, não. É algo que vai precisar de persistência, vai precisar de tempo. Então, meus irmãos, a vida de Jacó é uma lembrança de que a fé genuína é aquela que permanece, que transcende gerações e que se firma na soberania de Deus. Mesmo nas suas dificuldades, ele adorou. Deus, em seu propósito, abençoou através de Jacó, Manassés, ou Efraim Manassés. E a sua vida serve como testemunho até hoje de como nós devemos servir ao Senhor. Então, que ao encerrar essa noite, tenhamos isso em mente. Que as nossas vidas possam transmitir a nossa fé a todos aqueles que estão à nossa volta. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa quebrar as desculpas que muitas vezes nós temos para deixar de servi-lo. Não estamos agindo como juízes, Senhor, porque Tu sabes qual é ou quais são as dificuldades de cada um. Mas eu oro, Senhor Deus, a começar por mim, também pela minha família, pelos meus queridos irmãos em Cristo, a minha família da fé. Que nós sejamos homens e mulheres de Deus, que possamos usar as lentes da fé para enxergar a grandiosidade do Senhor. Talvez, Senhor Deus, há aqueles que estão desanimados hoje, aqueles que mesmo em meio às suas lutas, às suas fraquezas, às suas tribulações, não estão conseguindo vislumbrar o propósito soberano do Senhor em permitir até mesmo as tristezas. Mas que nós possamos lembrar o que Paulo disse, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que nossas vidas sejam livros abertos para a nova geração.
Não só os professores de escola dominical, as tias do cultinho, mas que todos nós possamos demonstrar aos nossos filhos, aos futuros filhos, aos nossos netos, aos nossos futuros netos, a preciosidade que é servir ao Senhor. Permita, Senhor Deus, que ao respirarmos a última vez nesse mundo, as pessoas possam olhar e ver em nós, homens e mulheres de Deus. Ajude-nos a amá-lo cada dia mais, Senhor. Ajude-nos a valorizá-lo cada dia mais. É o que nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.